um instrumento que muitos acreditam que quando toca, fala com Deus. E ainda, o primeiro teatro da América Latina conservado e em constante atividade. Isso tudo você vai ver aqui, no Triângulo das Gerais. Não saia daí, voltamos já já! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A linguagem dos sinos, seus significados e sua permanência nos ritos da igreja. Confira. Eu comecei lendo sobre os sinos, vamos dizer assim, já na infância, com meu pai contando, e posteriormente ele fez um artigo sobre a linguagem dos sinos, que deu o nome de a linguagem dos bronzes, a voz dos bronzes, né? E essa voz dos bronzes tem várias conotações de acordo com os acontecimentos, sejam civis ou religiosos, principalmente religiosos. Em Mariana, o povo todo era informado pela linguagem dos sinos, né? Então vivia muito em função desse trabalho dos sinos. Quando os sinos avisavam, o pessoal todo ficava sabendo. E eu moro aqui minha vida toda, perto de 2 igrejas e da Câmara Municipal. Então, de qualquer forma, eu ouvia sino desde do ventre materno eu ouvia sinos. Então, eu sempre gostei de sinos. Mas em 87, eu era professora ainda em exercício, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu sou professora emérita. Então eu estava dando uma aula de gramática, eu estava comparando gramáticas. E na gramática do Segala veio um exemplo de Herculano assim, os sinos, já não há quem os toque. Eu parei a aula um pouco assim, e os alunos olharam para mim, que minha aula era muito agitada, né? Eles olharam para mim assim, vai. Eu falei, ô dona Eva, vai continuar? Não, aí que eu acordei e falei, não é mesmo. Mas eu não falei nada com eles. E cheguei em casa, isso em 87, cheguei em casa e falei, não, eu vou ter que fazer um trabalho, que em Mariana os sinos estão silenciando mesmo. Então eu vou ter que fazer um trabalho. E aí comecei a pesquisar. Baseando naquele aprendizado de ouvir, a gente colocou em prática na hora de tocar. E antes eram muitas crianças, hoje é uma dificuldade para arranjar alguém para tocar sino. Se alguém fizer aqui em Mariana, vamos fazer uma cineirata aqui em Mariana, não vai arranjar tocadores. Tem mais sino do que tocador. Então aí acaba a gente indo também tocar nessas torres, né? Nós lá de casa mesmo. Só lá em casa nós somos 3 que nós tocamos sino. Eu publiquei esse livro aqui, que se chama O Bente Sino. Eu publiquei para manter mesmo as crianças conhecedoras da linguagem dos sinos. Então eu fiz um texto de ficção, mas com a linguagem dos sinos. E essa linguagem ela é igual uma gramática. A gramática não é a estrutura da língua. Então a linguagem dos sinos, essa prevista pela igreja, ela também é a gramática dos sinos. Então não é qualquer pessoa que pode tocar o sino, a pessoa tem que conhecer profundamente essa linguagem, porque qualquer deslize perde a significação. Uma batida extra atrapalha a comunicação. Aqui em Mariana nós sabemos direitinho, em Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, nós sabemos direitinho quando o sino
é um sino de exéquias, de morte, e quando é um sino de festas. Então, há o repique festivo, né? O sino fala... É diferente, porque o de morte chora. Para a gente poder saber o que é repique, o dobre tem que ensinar o que é dobre e o que é repique. O dobre é bam, bam, é o sino girando sozinho. E repique são várias pessoas tocando e que dá mais ou menos um som assim, bem, golem, 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 golem. Enquanto a igreja de São Francisco o toque é diferente das outras igrejas. Os sinos maiores tocam bam, 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 e os menores pem, 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 pom, pem, pem, pom, pem, pem, pom, pem, 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 pom, pem, pem, pom, pem, pem, pom. E assim, são duas pessoas tocando ao mesmo tempo, né? E há aqueles momentos em que há o dobre e o repique. Na hora do dobre e repique somente em duas procissões litúrgicas, da ressurreição e de Corpus Christi. As demais procissões são paralitúrgicas, não são litúrgicas, em que é somente o dobre. E somente nas duas procissões litúrgicas é que é o dobre e o repique. É o bam, bam e os outros sim, bem, golem, golem, é tudo ao mesmo tempo, né? Fica muito bonito, muito solene, muito alegre mesmo. Só toca atualmente só nas novenas e na Semana Santa. Na Semana Santa, sobretudo no período de Quaresma, só toca o dobre, só o dobre fúnebre, em que a Igreja da Matriz toca e a Igreja do Rosário responde, sempre às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 horas da tarde e às 6 horas. E é uma determinada época, na época do Setenário das Dores, que é naquela semana que antecede a Semana Santa em si, a Semana Maior, em que os sinos são tocados ao meio-dia e são colocados em pé. O que significa em pé? É de boca para cima, não normal como fica a boca para baixo, para cima. De meio-dia as duas ficam de boca para tanto da Igreja da Sé como a Igreja do Rosário. Diariamente, somente duas igrejas que utilizam aqui em Mariana o sino às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, que é a Igreja Matriz e a Igreja Universal do Rosário. São as duas igrejas que ainda mantêm, porque tem missa nesses dois locais às 6h30 da manhã e às 18h30. Então, às 6 horas da manhã toca o Ângelus, que são 9 badaladas, e depois tem a famosa chamada. O que é a famosa chamada? O Ângelus sempre compassadamente, bam, bam, 9 vezes. Já a chamada é direta, bam, 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 chamando os fiéis para a igreja. Eu detectei que havia um desleixo da Igreja Católica com relação a isso, porque a Igreja Católica começou a usar alto-falante. E o alto-falante, os sinos, eles passam por todo um processo de benzeção, passam por uma bênção para subir as torres. E o alto-falante não é a voz de Deus, porque o sino é a voz de Deus. O Salomão Vasconcelos, um historiador aqui de Mariana, ele falou o seguinte, que os sinos, eles têm alguma coisa de divino e de sobrenatural. E se não fosse isso, as pessoas não os tinham colocado no alto das torres. São João del Rei preserva com muito carinho a linguagem dos sinos e Ouro Preto também tem feito um esforço muito grande para manter essa linguagem. Há um interesse muito grande em Ouro Preto. E aqui em Mariana, engraçado, que aqui é que devia ser, porque é a sede do arcebispado, nem os padres sabem a linguagem dos sinos. Os atuais, os mais antigos sabem, e alguns também novos sabem, mas são muito poucos. Com a chegada da mineração aqui, todo mundo se preocupou em trabalhar, procurar meios de trabalho, já que Mariana não tinha como trabalhar, então as pessoas ficavam por conta, vamos tocar o sino, vamos colaborar, mas hoje todo mundo ficou sem tempo, a cidade cresceu muito, veio muita gente de fora, sem nenhuma identificação com a cidade, e tudo isso se perdeu, né?
1696 foi criada essa vila aqui, não é? Então Minas nasceu aqui. Então nesse 16 de julho o governador vem e fica por uma hora aqui em Mariana. Eu estava muito preocupada porque as pessoas se voltavam muito para o governo do estado e se esqueciam da verdadeira padroeira de Mariana, que é Nossa Senhora do Carmo. Então eu criei um trabalho há 10 anos mais ou menos. Eu criei um diálogo das torres sineiras, chamado Sineirata. Os sinos, então, começam na Sé, que senão tudo que for assim, qualquer ordem na Igreja Católica, ela tem que partir da Catedral Basílica, né? Então começa na Sé e ele toca o primeiro sino, depois vai para o Santana, para o Rosário, para as Mercês, para a Confraria, passa todas as igrejas e no fim elas todas tocam em conjunto e essas duas aqui fazem um debate maravilhoso, mas é muito bonito mesmo. E algumas pessoas entendiam que eu estava fazendo uma festa para o governador e não é. Porque os sinos não podem tocar para a pessoa física, eles tocam para a igreja, para as cerimônias da Igreja Católica. O sino é o mais democrata de todos os instrumentos de comunicação, o mais democrata. Ele avisa a pessoa, sem a pessoa gastar um tostão, ela não gasta um vintém para ouvir o sino, ele avisa a pessoa, esteja ela em qualquer lugar, e ele avisa indiscriminadamente. Um teatro onde Dom Pedro II assistiu várias peças e que hoje continua em plena atividade. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais volta já!